Agora que começou a gravar, então vou dar uma introdução de novo. Bem-vindos ao aulão de Química do primeiro TVC. Pode passar. Nosso objetivo aqui é fazer uma revisão geral sobre o assunto da primeira prova. Então, a gente vai aí falar um pouco sobre a estrutura eletrônica dos átomos e o modelo de Bohr, a introdução à mecânica quântica, o átomo moderno, propriedades periódicas dos elementos e os conceitos básicos de ligação química. Pode passar. Vamos começar, então, com alguns conceitos básicos, começando com o espectro eletromagnético. O espectro, ele mede as ondas eletromagnéticas, elas têm a mesma velocidade, né, mas diferem em frequência e em comprimento. Essa medição é feita através das faixas do espectro que indicam a distribuição da intensidade do eletromagnetismo, né? A história por trás, gente, uma coisa, eu não sei falar muito bem o nome dos cientistas, eu ainda tenho língua presa, que não ajuda, então vocês me desculpem nesse ponto. Mas a história por trás do espectro, ela surge com um conhecido, né, efeito Faraday, que foi o primeiro a relacionar a radiação com o eletromagnetismo, e aí depois outros cientistas mostraram que era possível encontrar uma equação de onda para descrever a propagação do campo elétrico e outra para o campo eletromagnético. Essas equações também previam um número infinito de frequências para as ondas, e todas elas viajando à velocidade da luz, né? E esse aí foi o primeiro indício da existência de um espectro completo. E aí, mais para frente, a gente teve o experimento do Isaac Newton, que percebeu a dispersão da luz branca, ou seja, ele conseguiu visualizar através aí de um prisma, né, que a mesma, quando ela incidiu no prisma totalmente polido de vidro, dava origem a inúmeras outras cores, e foi a partir daí que veio o espectro visível. Só como conhecimento e o estudo da interação da matéria com o espectro eletromagnético é chamado de espectroscopia. Então, aí, resumindo, o espectro ele é um intervalo de todas as frequências de ondas eletromagnéticas existentes. É geralmente apresentado em ordem crescente de frequência, né? Começando pelas ondas de rádio, passando pela visível até a radiação gama, que é de maior frequência. Essa frequência, por sua vez, ela diz respeito, assim, entrando em conceitos básicos novamente, ao número de oscilações que o campo elétrico realiza a cada segundo. As ondas de frequência mais altas carregam mais energias consigo. Em ordem crescente de frequência, a gente tem, se eu me lembro bem, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Aí pode passar. Entrando agora no espectro de linhas, ele é um espectro de emissão ou absorção constituído por linhas definidas, correspondendo cada uma delas a um comprimento de onda particular. Cada uma delas representa também uma cor distinta. A luz branca, ela pode ser separada em um espectro contínuo de cores. A radiação que varre uma matriz completa de diferentes comprimentos de onda, ela é chamada de contínua. Bohr utilizou o gás hidrogênio para realizar seus experimentos, porque as cores dos gases excitados surgem devido ao movimento dos elétrons nos estados de energia no átomo. A luz emitida pelo gás hidrogênio, passando pelo prisma, se tem uma linha espectral. Então, o Bohr ele já usa esse conceito do espectro de linhas na sua teoria. Nesse contexto, então, a fórmula de Heisenberg, eu acho que é assim que fala, que é utilizada na física atômica para determinar todo o espectro de luz emitido pelo hidrogênio, cada linha desse espectro representa um ou alguns elétrons que, ao emitir energia nesse comprimento de onda, pulou para um nível mais interno e liberou luz. É possível, então, dizer de qual nível, para qual nível, o elétron está pulando só pela observação do espectro? Sim. Dá sim. Pode passar.
Vamos chamar os níveis da eletrosfera de N, tá? A princípio, ele pode assumir qualquer valor inteiro. Então, assim, se N igual a 1, o elétron está na primeira camada da eletrosfera, mais próximo do núcleo. Se N igual a 2, o elétron está na segunda camada e aí por diante. Conhecendo os comprimentos de onda presentes no espectro do hidrogênio, é possível determinar entre quais níveis as transições, ou seja, os pulos dos elétrons, estão ocorrendo. Isso é feito a partir de fórmulas conhecidas como séries de linha. As séries mais famosinhas aí, as mais conhecidas, começa pelas série de linhas de Heisenberg, que aí é aquela fórmula que estava no outro slide, onde a gente tem a constante de Heisenberg, o comprimento de onda e o N, que são os inteiros, que são os níveis que pode assumir qualquer valor inteiro, contando que seja sempre maior que 1. A partir dessa constante, outras séries posteriormente identificadas para o mesmo elemento, como a série de Lima, que é na região do ultravioleta, a série de Paschen, acho que é assim que fala, enfim, entre outras. A série de Paschen é no infravermelho, se eu não me engano. Outras séries, a partir de Heisenberg, conseguiu montar para a gente conseguir aplicar em fórmulas posteriores e encontrar aí qual nível o elétron está pulando pela observação do espectro. Pode passar. Entrando, então, no modelo de Bohr. O Bohr ele baseou seu modelo em 4 frentes, vamos colocar assim. A primeira é que os elétrons se movem em órbitas circulares, um elétron no menor estado de energia permitido, ele não vai irradiará, não sei como é que eu falo essa palavra, energia, e, portanto, não vai se mover em forma espiral em direção ao núcleo. Os elétrons se movem em órbitas circulares. Um elétron em certa órbita permitida tem certa energia específica, e esta é um estado de energia permitido. Somente órbitas de certos raios, correspondendo a certas energias definidas, são permitidas para os elétrons em um átomo. Isso é, a energia de um elétron em um átomo, ela é quantizada, que é o 3, né? E a energia ela é só emitida ou absorvida por um elétron quando ele muda de um estado de energia permitido para outro. Essa energia emitida ou absorvida é conhecida aí como um fóton. Então, um fóton de energia eletromagnética, ela tem sua energia e comprimento de onda relacionado em uma proporcionalidade inversa. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é a sua energia. Pode passar. Relacionando o espectro de linhas, né, já que os estados de energia são quantizados, a luz emitida por átomos excitados também é quantizada e aparece como um espectro de linhas. Esse não o modelo de Bohr ele não é o modelo mais atual, né, mas trouxe grandes contribuições para o que a gente sabe hoje. Eu fiz essa relação com o espectro de linhas para a gente ligar com o que eu dei lá em conceitos mais básicos, que é o eletromagnético e o de linhas. Um elétron ele não pode ter quantidade de energias intermediárias, apenas definidas, como a gente já falou, e no estado fundamental ele pode absorver várias quantidades discretas de energias, como no seu estado excitado ele pode emitir. Pode passar. Então, com o estudo dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, Bohr, né, concluiu a primeira órbita do modelo de Bohr, ele tem N igual a 1 e é a mais próxima do núcleo. Convencionou-se aí que ela tem energia negativa. A órbita mais distante, no modelo de Bohr, tem o N próximo ao infinito e corresponde à energia zero. Os elétrons eles podem se mover apenas entre órbitas através da absorção e da emissão de energia de um quantum, que mais para frente foi chamado de fóton, né? Mas eu já tinha falado essas coisas. Vamos para um exercício agora, para revisar isso tudo. Volta lá no enunciado.
ele pede para usar a fórmula de Heisenberg para o átomo de hidrogênio, e aí ele pede para calcular o comprimento de onda da radiação emitida durante uma transição entre n igual a 2 e n igual a 4, qual o nome dado à série que a linha pertence, e determinar a região do espectro na qual a transição ela é observada. Aí vamos lá para a resolução. Ele é bem aplicação de fórmula, tá? É só a gente entender que a primeira órbita do modelo de Bohr, a mais interna, a mais próxima do núcleo, é a 1. Então, o nosso N inicial, ele não vai ser, apesar do 2 ser o menor número, ele não vai ser o 2, ele vai ser o 4. Eu acho que essa é a maior pegadinha desse exercício. Na realidade, o nosso N inicial, a nossa camada inicial, é a 4, e aí a final é a 2. O resto é aplicação de fórmula, que estava lá naquela fórmula de Heisenberg que a gente já passou, que usa o comprimento de onda, as camadas e a constante. Então, aplicando a fórmula, a gente tem a constante vezes a 1 sobre as camadas. Então, como eu falei, a camada inicial é a 4, a camada final é a 2. E aí, aplicando fórmula, depois invertendo, né, porque é 1 sobre o comprimento, não o comprimento. E passando para nanômetro, a gente tem 486. Se a gente voltar lá nas séries, passa um slide. Se a gente voltar lá nas séries, a gente vai ver que isso. A gente vai ver, a gente tem o nosso N final, que é o 2, e o N inicial, que é o 4. A gente vai ver que é a série de Balmer, que está na região, mais ou menos, voltando lá no espectro, pegando o comprimento o lambda que a gente calculou, a gente vai ver que é 486, se eu não me engano, a gente vai ver que cai na região visível, como é a série de Balmer mesmo, cai na região do azul para o verde, mais ou menos. Então, a gente já tem o nome da série, a região do espectro, que é visível, e a gente já calculou o comprimento de onda. Se tiver qualquer dúvida do exercício, pode mandar aí no chat, viu? Pode passar. Tem uma dúvida aqui, né? Posso ler? Pode. A Maria Eduarda perguntou, ela não entendeu porque não seria 4. Acho Porque que olha só, por que N1 seria 4? tá? Porque olha só, os elétrons, na hora de emitir um fóton, ele vai para uma camada mais longe do núcleo, para uma camada mais perto do núcleo. Bohr determinou que a camada mais próxima do núcleo é o N igual a 1, que é o que ele colocou que tem energia negativa. Então, o núcleo, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Então, quando a gente fala que vai ter uma transição de um N igual a 2 e N igual a 4, o elétron ele está na camada mais longe do núcleo, indo para a camada mais perto do núcleo. Então, a camada mais perto do núcleo é a N igual a 2 e a mais longe é N igual a 4. Então, a camada inicial, onde o elétron está, é na N igual a 4. E aí ele vai para N igual a 2 e vai emitir. No caso, a onda que ele vai emitir é na região do visível, mais ou menos próximo ao azul. Então, ele vai da camada mais longe do núcleo para a camada mais perto do núcleo. E se ele for absorver, é o contrário, né? É da camada mais para a camada mais longe. Aí depende do enunciado. Nesse caso, quando ele pede qual que vai ser a onda, então ele vai emitir. Então, vai ser sempre N igual a 1 menor que N igual a 2, em relação ao número. Não, N igual a 1 maior que N igual a 2, né? É maior. 4 é maior que 2. Tá?
Vamos voltar então para a segunda parte. Qualquer dúvida, manda aí de novo, viu? Vamos entrar então na segunda parte, que é parte de mecânica quântica. Então vamos lá. Comprimento de onda, como eu já falei, eu acho, não falei não, é a distância dos dois picos. Então vamos fazer uma revisão aí. Comprimento de onda, ela é a distância dos dois picos consecutivos em uma onda. E ele é representado pelo lambda, né? Já a frequência, ela é o número de oscilações da onda por segundo. Essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e a energia da radiação. Essa é a maneira de estudar e entender a luz. E ela explicava muitos fenômenos. Só que havia alguns espectros que essa teoria ela não explicava, sendo que o principal tratava da cor que determinados objetos emitiam quando eles eram aquecidos. Aí, por exemplo, o metal ferro, ele muda de cor à medida que a sua temperatura aumenta, vai ficando aquele laranja, né? Então, ao estudar esse fenômeno, os cientistas eles mediam a intensidade da radiação em cada comprimento de onda e repetiam as medidas para uma variedade de temperaturas diferentes. Então, posteriormente, descobriu que essa radiação emitida ela só dependia da temperatura, não do material. Um objeto que age dessa forma, ele passou a ser determinado pelos cientistas como um corpo negro. O corpo negro, ele absorve toda a radiação que incide sobre ele, né? Só que quando eles buscavam explicar as leis da radiação do corpo negro, os dados obtidos experimentalmente eles se mostravam incompatíveis. Tem uma pergunta? Sim, mas eu acredito que a maior parte dos exercícios é o emitir para você achar o comprimento que ele está emitindo. E as séries. Tá, Miriam? Respondido? Então, voltando aqui onde é que eu estava. Eu me perdi. O que eu estava falando? Sobre o corpo negro, né? Os dados obtidos experimentalmente, eles se mostravam incompatíveis com essa teoria ondulatória que eu acabei de falar. Então, os resultados apontavam depois, e aí quem quisesse se interessar e quiser procurar mais, teve a catástrofe, o evento chamado como catástrofe do ultravioleta, que foi esses dados experimentalmente que não batiam. E a explicação correta, ela veio com o Planck, que disse que a energia ela não seria contínua, como se pensava anteriormente. Sua teoria dizia basicamente o seguinte: a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido, não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia. Esses pequenos pacotes de energias do Planck, ele deu o nome de quanto. Ele é uma unidade definida de energia proporcional à frequência da radiação. Foi a partir daí que surgiu a expressão de teoria quântica, a partir do quanto. Atualmente, o quanto é o fóton, tá? O modelo de Bohr, ele foi baseado já na teoria da mecânica quântica. Ela tem sua origem com os estudos, como eu já falei, do Planck, onde ele propõe, né, que cada átomo ele pode trocar pacote discreto de energia. E a energia, então, ela é específica, quantizada, como já falado. Ele embasou sua teoria através da equação matemática, que é essa aí. Como energia específica, utilizamos, então, a chamada constante proporcionalidade, que é a famosa constante Planck. Posteriormente, Einstein usou essa hipótese para explicar os resultados obtidos sobre o efeito fotoelétrico. Pode passar o slide. Eu já estou entrando no assunto próximo slide. Gente, eu caí? Acho que fui eu, desculpa. Voltei agora, é para passar, né? A minha internet caiu. Desculpa.
O, É nesse mesmo, Camila? é nesse, é nesse mesmo que eu vou falar de Einstein agora. Eu me perco toda vez que eu falo. O efeito fotoelétrico que eu estava, né? O efeito fotoelétrico, ele é um processo de emissão dos elétrons por alguns materiais quando iluminados por frequências específicas de ondas eletromagnéticas. Os elétrons emitidos por esses materiais eles são chamados de fotoelétrons, que é a teoria do Einstein. Os pacotes de luz, chamados de fótons, eles transferem energia para os elétrons. Se essa quantidade de energia for maior do que a energia mínima necessária para se arrancar os elétrons, eles são arrancados da superfície do material, formando uma corrente de fotoelétrons. A dúvida que existia na época estava relacionada com a energia cinética dos elétrons que eram ejetados do material. Essa grandeza ela não dependia da intensidade da luz incidente. Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada elétron era um único fóton, uma partícula de luz que transferia aos elétrons uma parte de sua energia ejetando do material, desde que sua frequência fosse grande o suficiente para tal. A energia de cada fóton, então, ela depende da sua frequência e, portanto, existe uma frequência mínima necessária para arrancar os elétrons do material. A energia mínima que cada fóton deve ter para promover o efeito fotoelétrico é chamada função de trabalho ou equação de trabalho, que é essa aí que está na tela. Pode passar. Eu falei da frequência mínima de emissão. Gente, eu não sei falar o nome dele. Broglie. Ele sintetizou as duas teorias, a do Einstein e a do Planck. Com base nas análises até então, verificou que a luz ela apresenta um comportamento dual, que a gente chama de partícula-onda, né? Ora como partícula, ora como onda. Então, ele lançou a hipótese de que, se a luz apresenta a natureza dual, uma partícula também apresentaria as características ondulatórias. Ele procurou associar a natureza dual da luz com o comportamento do elétron e afirmou que todo elétron em movimento está associado a uma onda característica e ficou conhecido aí como o princípio da dualidade. Então, o movimento de um elétron que se apresenta associado a um dado comprimento de onda, então, o movimento de um elétron, ele se apresenta associado a um dado comprimento de onda. Daí surge a questão, para que uma partícula possa ser dita como onda, qual seria o comprimento de onda estabelecido por ela? Como resposta, a gente tem essa fórmula, onde o lambda apresenta o comprimento de onda, o H, a constante de Planck, e o produto da massa pela velocidade da partícula. Essa proposta para a dualidade partícula-onda envolve não apenas os elétrons, mas toda a matéria, os prótons, nêutrons, átomos e moléculas. Ele foi bem importante. Pode passar. E aí, entrando agora, que cai na prova também, o princípio da incerteza de Heisenberg. De acordo com esse princípio, em sistemas de escalas reduzidas, pequenininhas, como os dos átomos e moléculas, grandezas relacionadas tais como a quantidade, movimento e posição, elas não podem ser medidas simultaneamente com exatidão. Quando se conhece a medida de uma delas, perde-se completamente a precisão sobre a medida de outra grandeza. Uma forma de visualizar o princípio da incerteza é medindo a posição de um átomo, uma vez que, para se medir, seria necessário emitir os fótons em direção a ele, dando os pacotezinhos de energia necessários, os quais, por sua vez, deveriam transferir quantidade de movimento. Com isso, a gente mediria a posição do átomo, mas perderíamos completamente a precisão da quantidade de movimento. Pode passar. Vamos para o exercício agora para finalizar essa segunda parte. Ele pede, é necessário um fóton com energia mínima, 4,1 vezes 10 a menos 19 joules, para emitir elétrons do metal sódio.
qual seria o comprimento de onda. Então, primeiro, a gente precisa calcular a frequência mínima para depois achar o comprimento. Vamos lá. Essa aí é a frequência, tá, gente? Acho que aí já está o resultado, mas vamos lá para a resolução. Tá ruim, né? Mas vamos calcular a frequência mínima. Energia igual a constante Planck vezes frequência. Isolando a frequência, constante Planck a gente tem, a energia ele deu no enunciado, então a gente consegue chegar na frequência mínima, que é o resultado aí, é substituição de fórmula. E aí, para a gente achar o comprimento. É aquela fórmula que a gente usou muito no ensino médio, C lambda F. Eu, pelo menos, usei bastante essa fórmula no ensino médio, que também é substituição. A gente tem a frequência, o C é a velocidade da luz no vácuo, que a gente também tem, foi dado lá no enunciado. E aí, para a gente achar o comprimento, é simplesmente substituição de fórmula, passar para nanômetro, e a gente consegue achar o comprimento que ele pede. É bem tranquilo. E é isso. Então, gente, agora eu vou dar início à minha parte, né? Dando continuidade ao que a Camila estava falando sobre mecânica quântica. Vou dar uma introduçãozinha rápida para vocês sobre onda, porque vai ser importante para a gente falar sobre o conceito de nós, que eu vou abordar mais para frente. Então, a gente tem 3 tipos de propagação de onda, né? O primeiro sendo unidimensional, obviamente, onde a gente só tem um eixo de propagação. E um exemplozinho é esse que está na foto aí, ou, por exemplo, quando a gente está no violão, né, a corda do violão só vai vibrar em uma direção. Pode passar, por favor. Isso. Então, o conceitozinho de nó que eu falei para vocês, ele é importante porque quando a gente tem essa interação, né, de vibração das ondas, a gente tem interações que podem ser construtivas ou destrutivas. No caso da interação destrutiva, é quando eu tenho essa diferença de amplitude, né? Por exemplo, nesse n igual a 2 aí. Quando eu tenho essa diferença de amplitude em que está sentidos contrários da minha amplitude da onda, eu vou ter uma interação destrutiva. E é onde a gente chama de nós. E isso vai ser importante para a gente falar mais para frente da probabilidade de a gente encontrar elétron ou não em uma onda. Né? No caso, nesses nós, a gente vai ver que a probabilidade é nula. E aí, a gente tem também um conceitozinho de que quanto maior o meu nível, quanto maior o meu orbital que eu estou ali, quanto mais distante eu estou do núcleo, maior vai ser a minha energia de vibração, né? É o que a Camila estava comentando para a gente naquela equação de Heisenberg. Quanto mais distante eu estou ali do meu núcleo, maior vai ser a minha energia, né? Porque quando eu estou próximo do núcleo, a gente viu que a energia é negativa. Pode mudar, por favor. E aí, outro tipo de propagaçãozinha é o bidimensional, né? Que eu posso ter ali, que eu vou ter propagação em 2 eixos. Pode passar. Isso é bem básicozinho, só ilustrativo. E a gente tem também a propagação tridimensional, né? Que no caso seria nos eixos X, Y e Z. E aí a gente tem o exemplo do som e da luz. Pode passar. Bom, falando então agora propriamente do conceito de função, né, de onda para o átomo de hidrogênio, a gente vai ver que os cientistas sempre tiveram dificuldade em falar né, qual o comportamento do elétron. A gente viu que a Camila comentou. Por último, a gente tem que o átomo tem essa dualidade, né, de partícula-onda. E aí, bom, dentro do nosso átomo, como que a gente faz para encontrar o elétron, né? A gente não pode falar com certeza onde o meu elétron está, a posição dele, né? É o que a gente chama de princípio de incerteza de Heisenberg, que a gente não consegue saber a localização exata de um elétron. Então, o físico
alemão Max Born, ele bolou essa nova teoria de densidade de probabilidade. O que é isso? É a probabilidade de eu encontrar um elétron na região A num instante B. Então, eu friso aqui para vocês que a probabilidade, eu nunca vou ter certeza de encontrar um elétron X na posição B. Não é possível a gente afirmar com certeza. Então, a gente tem essa equaçãozinha aí, não sei falar o nome, ela está em função de coordenadas esféricas, e o que a gente tem que saber é que é essa letrinha psi, né? Tá, em separação de variáveis, psi em função de r, θ, e essa letrinha psi, quando a gente eleva essa função ao quadrado, ela fornece, então, para a gente essa densidade de probabilidade. Pode passar, por favor. E aí, bom, ó, a gente tem a representação dessa equaçãozinha psi, né, ao quadrado, e ela vai fornecer para a gente, então, ó, esses gráficozinhos. Por exemplo, na letra A, a gente está tratando do orbital S. E aí, no caso, a gente vê, né, que quanto mais distante eu estou ali do meu núcleo, quanto maior o meu raio, menor a minha probabilidade, né, de encontrar um elétron. Por quê? Porque meus orbitais estão aumentando. Então, mais difícil ainda vai ser de eu falar a probabilidade de eu ter um elétron numa posição X. Nesse gráficozinho B, ó, eu estou no orbital 2s. E aí já entra o conceito de Nock que eu falei para vocês. A gente vai ver uma equaçãozinha de como encontrar quantos nós eu tenho no orbital. Mas no 2s, por exemplo, eu tenho esse nó aí entre, né, Vocês vão ver mais para frente. É porque, assim, no 2s é como se eu tivesse uma subdivisão ali de uma órbita circular, e aí nessa transição eu vou ter o nó em que eu tenho aquela interação destrutiva que eu falei para vocês, e a probabilidade de eu encontrar o elétron ali vai ser nula. E aí na letra C eu coloquei o orbital 3s, e é o mesmo conceitozinho. Pode passar, fala. Probabilidade no nó é zero, já tinha comentado. E bom, falando agora, né, da representação dos orbitais, é bom vocês terem uma noção de como é a representação, qual que é o formato, porque às vezes pode cair na prova para vocês representarem. E aí o orbital S, ele é o mais simplificado, né? Porque ele tem uma simetria esférica, enquanto os outros orbitais a gente sabe que eles são mais alongados, né? Quando a gente tem os chamados lobos. E aqui é importante lembrar que o N representa o número quântico, né? O número de camadas, e a gente vai ver que esses orbitais, por exemplo, na camada 1 eu só vou ter um tipo de orbital, no meu N igual a 2 eu já vou ter outros tipos de orbitais. E aí só essa representaçãozinha, orbital S é mais simples, orbital P é o que eu comentei para vocês, né? Que a gente tem os lobos, e aí a gente vai ter aquela representação em caixinhas, a gente vê que no orbital P a gente tem 6 lobos. Isso significa o quê? No orbital P eu posso ter 6 elétrons. Pode passar, por favor, Thalia. E aí o orbital D, a gente já vê que ele é bem mais robusto, né, a representação dele. E é aquele que a gente tem, que a gente pode ter até 10 elétrons, e aí a gente vê que vão ter meio que cinco subdivisões, né, dentro desse orbital D. Pode passar, por favor. E agora falando dos números quânticos, né, a gente tem 4 tipos de números quânticos. O N é o número quântico principal, que ele diz respeito ao nível, né, de... como que eu falo assim? O nível do orbital que eu tô, N igual a 1, N igual a 2, enfim. O meu L é o número secundário, pode ser chamado também de azimutal
ou angular. E ele está relacionado aos orbitais, né? Coloquei essa caixinha para vocês, que o L varia de 0 a 3. Sendo respectivamente, né, relacionado aos orbitais que eu tenho, que pode ser S, P, D ou F. A gente tem o M, ou ML, que ele é o chamado número magnético, e ele está relacionado àquelas representações que a gente faz na caixinha, é como se ele estivesse identificando ali a minha caixinha. E o ML, ele pode variar de menos L a mais L, né? A gente vai fazer um exercício para ver isso melhor. E o spin, ele diz respeito à orientação do meu elétron dentro daquela caixinha que eu vou fazer a representação. E ele pode variar de menos meio a mais meio. Pode passar, por favor. Isso aí, no caso, são as caixinhas, né? Onde a gente faz a representação dos nossos elétrons. Isso é importante quando a gente vai fazer distribuição eletrônica, né? É a forma mais fácil, assim, que eu vejo da gente visualizar essa questão dos elétrons. Pode passar. E aí eu coloquei um exercíciozinho, né? E uma tabelinha aí de cola pra gente fazer. Então, a letra A fala assim pra gente. Para n igual a 4, quais são os possíveis valores de L? N igual a 4, a gente sabe que é o meu número quântico principal. E os meus valores de L, eles estão relacionados aos meus orbitais. Quando eu tenho n igual a 4, a gente sabe que eu tenho quais orbitais possíveis. E aí a gente pode olhar nessa tabelinha. Eu tenho S, eu tenho P, eu tenho D e eu tenho F. Então, o meu L pode ser, né? Pode variar de 0, 1, 2 e 3. Na letra B, para L igual a 2, quais são os possíveis valores de ML? A gente sabe que o L diz respeito aos orbitais, né? Quando meu L é igual a 2, eu estou tratando de qual orbital? Orbital D. E quais são os possíveis valores de ML? O ML a gente viu que varia de menos L a mais L. Então, os possíveis valores vão ser menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Pode passar, por favor. Isso. Pode passar também. E aí, voltando naquele conceitozinho de nós, que eu falei para você que a gente ia ver uma equaçãozinha, né, de como saber quantos nós eu tenho. Aqui é importante a gente frisar que a gente tem 2 tipos de nós, que são os nós angulares, ou superfícies nodais angulares, e a gente tem os nós esféricos ou radiais. E aí a gente tem que lembrar, né, desse número quântico secundário, que eu falei do L, né? E a gente tem que saber a variação dele de acordo com o orbital que eu tô, de acordo com a camada que eu tô, e ele varia então de 0 a 3. E o nó esférico é a diferença entre o número total de nós e os nós angulares. Então, por exemplo, o orbital S, ele só tem nó esférico. Por quê? Porque, quando eu olho o meu L referente dele, vai ser 0, né? Então, significa que nós radiais dele vai ser o meu N. Por exemplo, se eu estou no segundo orbital ali, tratando do orbital 2S, meus nós radiais ou nós esféricos vai ser 2 menos L correspondente ao orbital S é 0, N menos 0, menos 1. Então, significa que eu tenho um nó radial ali. Eu não sei se vocês lembram, né? Naquela representação de densidade de probabilidade, a gente viu que nesse orbital 2S a gente tinha um nó ali. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe um exercíciozinho também. Esse 2S eu já acabei fazendo. Pode passar, Thalita, por favor. Esse 2S eu já fiz com vocês, né? E a gente viu que nó radial
ou nó esférico, é igual a 1. Para a camada 2P, a gente vai ter 0 nós radiais. Para a camada... acho que você tinha clicado sem querer. Para a camada 3P, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Na camada P, o meu L é correspondente igual a 1. Então, para fazer o cálculo dos radiais, é N menos L menos 1. No caso, vai ser 2 menos 1. Eu tenho um nó radial. Pode passar também, por favor. E aí, eu trouxe uma ilustraçãozinha para vocês, né? No orbital 2P, a gente vê que a gente só tem um nó angular ali, não vai ter nenhum nó circular ou esférico, né? Como a gente acabou de calcular. E na imagem da direita, a gente tem ali o orbital 3P. Então, a gente já vê que vai ter um nó angular e também vamos ter um nó radial ou nó esférico. E isso está ali na diferençazinha, ó, que a gente vê no meio ali bem, a gente tem esse círculo, né, mesmo, onde a gente vai ter o nosso nó esférico. Pode passar, por favor. E aí, bom, falando rapidamente aqui do átomo moderno, né, o átomo moderno ele é posterior ao modelo de Bohr. E no modelo de Bohr, né, a gente viu que os átomos seguiam aquele modelozinho planetário, com o núcleo no centro, e os elétrons distribuídos em órbitas ao seu redor, né, como se fossem as órbitas planetárias. E por que esse modelo não se sustentou, né? Por que o átomo moderno não sustenta esse modelo? Porque entraram outros conceitos, como a gente viu ali a densidade de probabilidade, em que não é possível a gente definir o momento e a posição do elétron ao mesmo tempo. Mas a gente tem a probabilidade de encontrar um elétron o quê? Nas nuvens eletrônicas, que é o que a gente chama de orbitais. Então, a gente tem essa imagenzinha de como seria a representação do átomo moderno. Não é mais aquele modelo que a gente tem um núcleo rodeado por várias órbitas circulares ali, né? Agora a gente já vai ter essa questão de nuvens eletrônicas que vai ser representada pelos nossos orbitais. Então, a gente tem ali o núcleo rodeado por um orbital 1s, 2s, 3s, um orbital 2p, que já tem outro formato. Isso está relacionado, então, às nuvens eletrônicas. Essa imagenzinha à esquerda é de configuração eletrônica, a gente vai falar um pouquinho melhor para frente. Pode passar, por favor. E aí, bom, a gente tem 3 conceitozinhos básicos que a gente tem que entender aqui, que seria da configuração eletrônica, e a gente tem também princípio de exclusão de Pauli, que ele diz para a gente, né, que não existem 2 elétrons em um átomo que tenham os mesmos números para os números quânticos. Então, o número quântico é como se fosse o CPF do meu elétron. Não é possível eu ter 2 elétrons com todos os números quânticos iguais. Algum número quântico vai fazer essa diferenciação. Nem que seja no último caso ali o spin, né? Que diz respeito à minha orientação de elétrons. Então, uma outra questão que a gente tem que lembrar é a regra de Rand, que ela fala para a gente que os elétrons numa mesma subcamada tendem a permanecer desemparelhados, em orbitais separados, com spins paralelos. Então, quando a gente vai fazer a representação em caixinhas, né, o que né, a grosso modo, a gente acha, sem ter em mente essas teorias, que o ideal seria eu preencher uma caixinha completa para depois passar para outra, né? Mas não, por que isso não acontece? Porque a gente tem aquela interação de repulsão entre 2 elétrons. Então, mesmo que a direção esteja contrária, eu vou ter que gastar muito mais energia ali do meu átomo para manter esses elétrons na mesma caixinha, que gera uma repulsão muito forte,
do que se eu tiver cada elétron em uma caixinha separada, né? Em uma nuvem eletrônica ali no caso. Pode passar, por favor. Ah, não, pode voltar, é porque eu achei que tinha outro slide. Quando a gente vai fazer a configuração eletrônica, então, a gente tem que ter em mente que a energia ela vai aumentando à medida que eu estou mais distante do núcleo. Então, ó, quando a gente está no N igual a 1, né, no primeiro nível do meu átomo, eu vou ter energia mais baixa. Por quê? Porque ela está muito próxima do núcleo. Então, eu tenho uma interação ali que gera uma energia negativa, uma energia baixa para esses primeiros orbitais ali que eu tenho. Então, a gente vê que num S, 2S, 2P, a minha energia já vai aumentando, porque eu estou distanciando do núcleo. E aqui, gente, tem um conceitozinho importante que quando a gente faz essa regrinha de configuração eletrônica, ficou até cortado ali, mas está logo abaixo do átomo moderno, né? E é quando a gente vai fazendo essas divisões por camada e por orbital, e a gente vai fazendo essas setinhas, né? Para a gente saber qual que é a direção que eu tenho de maior quantidade de energia, né? Como que eu vou fazer minha configuração eletrônica? E a gente vê que ela não segue o que a gente, em teoria, seguiria, que é, por exemplo, ali no meu subnível 4, eu passar para o 5 e todos os meus orbitais em 5 terem mais energia do que meus orbitais em 4. Isso não acontece, porque a gente vê ali, ó, quando eu estou no orbital 4F, ele tem mais energia do que os meus orbitais 5P e 5S. Então, quando eu vou fazer distribuição eletrônica, eu não vou seguindo por, eu estou no nível 4, agora vou pular para todos os orbitais do 5. Não é assim que acontece. A gente tem que analisar quais orbitais vão ter mais energia, para aí a gente fazer essa distribuição eletrônica e ir pulando de camada para camada, né? Pode passar. Eu já comentei para vocês, né, sobre a questão do spin, que diz respeito para a representação dos elétrons naquelas caixinhas, e a gente fala que isso é a última coisa que diferencia o elétron, né? Essa questão da direção que eles estão representada por mais meio ou menos meio. Pode passar. E aqui um exercíciozinho, né? Indique quais dos seguintes conjuntos de números quânticos de um átomo são inaceitáveis e explique por quê. Então, a gente vai analisar aqui a primeira coluninha, diz respeito só ao nível que eu estou. Então, ele pode adotar valores inteiros, está tudo certinho. Nessa segunda coluna, né, meu segundo número aqui de todas as letras, eu estou tratando do número secundário, representado pela letra L. Então, ela diz respeito o quê? Aos meus orbitais. Então, a gente sabe que pode variar de 0, 1, 2 ou 3, de acordo com o nível que eu estou, né? A gente vai ter que analisar aqui. Por exemplo, na letra A, eu estou no nível 1, eu sei que eu só tenho um orbital 1s. O S é representado por 0, então tá ok. Na terceira coluna, a gente tem a relação daquele número magnético, né? Ele varia o quê? De menos L a mais L. Então, em números inteiros. Então, a letra A a gente já pode descartar, ó, porque o meu terceiro número ali, ele está como meio. E está errado, porque o meio só diz respeito ao último número quântico, que é o spin, né? Da mesma forma, né? Passando agora para essa quarta coluninha aí, falando do spin, a gente sabe que o spin ele pode ser representado por menos meio ou mais meio. Então, a letra E a gente também pode descartar, porque o meu spin não pode adotar valores inteiros, ele é só menos meio ou mais meio. E aí também tem uma outra questão errada aí no meio
Alguém arrisca falar qual que é? A gente já eliminou a letra A e a letra E. Tem uma outra letra que está com números quânticos que não batem. Isso, muito bom. Letra C. E por quê? Ó, a gente vai analisar cada número aqui. O meu primeiro número é o nível, né? Pode adotar valores inteiros, tá ok. Só que quando eu estou no nível 2, eu só tenho quais tipos de orbitais? Orbital S e orbital P. Ou seja, o meu valor de L do número secundário só pode adotar valores referentes a orbital S e P, que no caso é 0 e 1. Então, como eu tenho assim, esse L como sendo 2 na letra C, significa que está errado. O 2 faz referência ao orbital D, né? E eu não tenho orbital D quando eu estou no nível 2. Pode passar. Pode passar. Aí. A regra de Rand, eu comentei para vocês naquele esquemazinho, né? Ele fala para a gente que os elétrons numa mesma subcamada tendem a permanecer desemparelhados. Então, quando a gente vai fazer essa representação, ó, o correto, como eu tinha comentado para vocês, é a gente ir preenchendo um elétron por caixinha. Porque nessa imagem da direita está incorreta por quê? Porque quando eu tenho dois elétrons, né, eu comentei para vocês, dois elétrons na mesma caixinha, eu vou ter uma repulsão muito maior, e significa que eu vou gastar muito mais energia ali para manter esses elétrons convivendo pacificamente do que se eu fizesse essa distribuição desemparelhada, em que eu gasto menos energia porque eu tenho menor repulsão. Pode passar, por favor. E aí a configuração eletrônica, né, que eu falei para vocês, essas letras K, L, M, diz respeito do nível que eu estou, né, o número quântico principal. E aí a gente vê que realmente não, quando a gente faz esse esqueminha, ele não vai seguir a relação de minha camada 4 tem menor energia do que a minha camada 5. Não é sempre que isso ocorre, né? A gente viu naquele esquema que o meu orbital, por exemplo, 4F tem mais energia do que meus orbitais 5S e 5P. Pode passar, por favor. E aí, só uma representaçãozinha de como a gente pode fazer essa configuração eletrônica, né? Por exemplo, para esse átomo aí para esse elemento, né, de sódio, a gente tem essa configuração eletrônica. E qual que é o subnível mais energético? Bom, nesse caso coincidiu com o meu nível mais exterior, né, que é o 3S1, mas eu pego elementos que têm uma distribuição de, sei lá, número atômico ali de 36. Eu vou ter aquela questão de nem sempre o meu nível mais exterior vai ser o mais energético, né? Que é a questão do orbital, por exemplo, do 4F ser mais energético do que um 5S. Pode passar. E aí, só questõezinhas teóricas, né? Prótons e nêutrons, a gente tem uma massa sendo de 1, e o elétron a gente tem a massa que a gente considera como desprezível, né? Porque ela é muito inferior ao que eu tenho de prótons e nêutrons nos meus elementos. Pode passar. A representação que a gente tem dos elementos na tabela periódica, acho que isso aí é tranquilo, né? Número de massa, representado pela letra A, ele está superior, e o número atômico está no inferior, e ele diz respeito ao meu número de elétrons. Então, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, eu vou olhar esse número atômico, né? Para eu conseguir distribuir esse elétron ali, né? Começando 1s, 2s2, 2p6, até ir completando esses, no caso do enxofre, 16 elétrons que eu tenho. Pode passar.
E a gente tem esse conceito de isótopos, né? O que seriam esses isótopos? Isótopos, perdão. Para um mesmo elemento, eu posso ter configurações diferentes, no sentido de que eu tenho o mesmo número de prótons, ou número de elétrons, mas eu tenho a massa atômica diferente. E aí a gente vai fazer um exercíciozinho só para saber se eu tenho dois isótopos, como que eu sei, então, qual a representação do elemento que está na tabela periódica? Pode passar. E aí a gente tem aqui, né, um exemplo do cobre. Eu tenho dois isótopos de cobre com a massa de 62,96 e 64,96 e a minha porcentagem de abundância isotópica de 70,5% e 29,5%. Então, como que com esses dois isótopos eu consigo achar a massa atômica do cobre mesmo, do elemento cobre, que está na tabela periódica? Pode passar, tá? Aí, então, eu tenho essa continha que relaciona a minha massa vezes a minha porcentagem de abundância isotópica, e aí a gente faz, né? 62,96, que é a massa do primeiro, vezes a respectiva abundância isotópica, mais a soma para o mesmo esqueminha do outro, e vamos dividir isso por 100, né? Porque tem porcentagem. Fazendo essa continha, eu tenho então que a massa do cobre na minha tabela vai ser de 63,55. Pode passar, por favor. Camila, você quer fazer um comentário agora, antes de eu continuar? Quero, gente, eu vou precisar sair. Então, eu vou explicar de novo rapidinho o negócio do N, que eu acho que teve confusão aí no chat, só para a gente confirmar. Vou apresentar minha tela aqui rapidinho, só para mostrar para vocês o negócio. Eu vou precisar sair, então vou fazer isso de uma vez antes da Thalita entrar. Vocês estão vendo? Estão vendo? Então, olha Estamos só. sim, Camila. Vamos aqui rapidinho. Que eu estava explicando lá no chat. Ó, aqui eu estou no absorção e emissão, tá? O modelo de Bohr. Então, oculta. Quando a gente vai de uma camada mais externa, mais longe do núcleo, que são as de maiores valor, 6, 5, 4, para uma camada mais próxima do núcleo, por exemplo, N igual a 2, que tem um número inteiro menor, a gente está emitindo energia. Ó, energia emitida. Então, de uma camada mais longe para uma camada mais perto, é energia emitida. Quando a gente vai de uma camada do núcleo, quando a gente vai de uma camada bem pertinho do núcleo para uma camada mais longe, a gente está absorvendo energia. Como a Ariane falou, as camadas mais longe do núcleo são as que têm mais energia. Então, quando a gente vai do seu estado a estado, que são as camadas mais longes, para o seu estado fundamental, a gente está emitindo. E aí, quando a gente vai do seu estado fundamental para o seu estado a estado, a gente está absorvendo energia. Então, quanto menor o N, N igual a 1, N igual a 2, mais próximo do núcleo. Quanto maior o N, mais longe do núcleo. Que foi o que eu expliquei lá no chat, que eu acho que deu uma confusão, então eu quis explicar de novo, tá? Eu acho que mostrando essa imagem fica mais fácil de entender. É só isso, qualquer dúvida manda aí. Eu vou ter que sair agora. Então, bom continuação da aulão aí. Passar a palavra para a Thalita. Tchau, gente. Obrigada, Camila. Eu vou mandar aqui no chat para vocês o link do formulário de feedback para vocês preencherem, por favor. É importante, né, que vocês preencham para a gente melhorar para os próximos. Tá todo mundo vendo a minha tela? Estamos sim, tá, Alita? Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui.
Acho que foi. Então, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre propriedades periódicas dos elementos e falar um pouquinho sobre conceitos básicos de ligação química. Primeiro, né, é importante a gente pensar na tabela periódica. Em algum momento isso foi sendo construído. Os metais, conhecido aí de longa data, né, na humanidade, desde sempre, assim, vamos dizer, as pessoas têm conhecimento disso, e então a primeira classificação, ela se baseava nisso, de separar os elementos entre metais e metais. Essa classificação foi feita por John Dalton no início do século XIX, e uma segunda classificação foi feita por Newlands, em 1864, que foi o que ele chamou de Lei das Oitavas, que classificava os elementos químicos, né, já conhecidos. Vocês podem ver que são poucos, né, comparado à tabela periódica que a gente tem atualmente, de acordo com o número atômico. Mas isso ainda não era suficiente, né? E daí vieram as contribuições do Mendeleev e do Meyer. Eles não trabalharam juntos, mas eles desenvolveram um trabalho bem parecido. E ele ficou conhecido, Mendeleev ficou conhecido como o pai da tabela periódica, porque ele conseguiu identificar uma periodicidade, né, de comportamento dos elementos, e ele conseguiu prever alguns elementos que ainda não se tinha conhecimento, mas ele deduziu como seria o comportamento, né, quais seriam algumas características e que ele deveria existir. Isso foi em 1869. E daí, com o Henri Moseley, em 1913, nós tivemos, de fato, né, a adoção da tabela periódica como nós conhecemos hoje. É importante lembrar que a tabela periódica está em constante transformação. Em 2016, se eu não me engano, foi quando nós tivemos uma última alteração, assim, um novo elemento químico, né, foi inserido na tabela periódica. E fatos importantes sobre a tabela periódica, ela serve para nos ajudar. Em qual sentido? Na tabela periódica, a gente agrupa elementos com características, né, com informações semelhantes. Isso é muito útil na aplicação da química. Então, eu vou tentar discutir alguns pontos importantes. A tabela periódica, né, a gente é dividida em períodos, que são as nossas linhas. Então, aqui a gente tem o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, e assim até o sétimo. E nós dividimos em grupos, que seriam as colunas. Esses aqui em amarelinho, né, a gente chama de metais de transição. Eles têm características mais variáveis, e esses elementos representativos, só conferir se é isso mesmo, elementos representativos, isso, que seriam essas duas colunas aqui, né, e essas 6 restantes, que têm comportamentos mais bem definidos. Então, o que a Ariane, né, explicou para a gente de distribuição dos elétrons, das camadas, dos níveis eletrônicos, tem tudo a ver com a organização da tabela periódica. A gente vê que os elementos que aqui estão, eles têm preenchimento dessas camadas, desses níveis eletrônicos. Aqui nos elementos representativos, a gente chega, né, a ter algum elétron nas camadas no nível D, né, no nível N, D, e são essas informações que a gente consegue inferir. A partir dos períodos, a gente consegue dizer quantos níveis eletrônicos, né, quantas camadas o meu átomo tem. E a partir das colunas, a gente consegue dizer quantos elétrons existem na minha camada de valência, né, que seria a última camada eletrônica do meu átomo. Então, um elemento que esteja, né, no quarto período, ele tem 4 níveis eletrônicos, né, ele vai ter quatro camadas, e um elemento que esteja, por exemplo, aqui na família 2A,
o normal, assim, né? Existem exceções, tá, gente? Que ele tenha 2 elétrons na camada de valência, tá bem? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a carga nuclear efetiva. Nós sabemos que os átomos, né, eles são compostos por prótons e nêutrons no núcleo. Os prótons têm carga positiva e os elétrons, que estão ali na nossa eletrosfera, têm carga negativa. E existe uma força de atração entre a carga positiva do núcleo, que é representada ali pelo núcleo, e a minha eletrosfera, que é negativa. E daí, qual seria, né, a intensidade com que isso acontece? É a mesma, a força, né, de atração sobre todos os elétrons é igual. Qual a carga do meu núcleo, a carga nuclear é igual? A gente vai ver que não, que tem uma diferença da carga do núcleo para a carga nuclear efetiva, que é o tanto, né, o que de fato cada elétron se sente atraído ali no meu átomo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do hélio, que ele vai ser atraído com a carga nuclear dele vai ser igual à carga nuclear efetiva, porque a gente vai ver que existe uma influência de elétron para elétron, mas em química fundamental isso não é considerado. Então, a gente considera que é a força ali de interação, de atração entre o núcleo e os elétrons. Agora, aqui no lítio, a gente já vai ter o que? Esse elétron, que está nessa segunda camada, aqui na camada mais externa, ele vai ter o que? Uma influência, ele vai ser blindado, de certa forma, por esses 2 elétrons mais internos. Então, aqui é um gráfico, né, que representa essa diferença, a distância do núcleo, né, para a densidade eletrônica em cada camada, que tem a ver com aquela probabilidade, né, de encontrar os elétrons, que foi algo que a Ariane discutiu com a gente. Então, a gente vê que os elétrons que estão na 1s, eles estão mais próximos, né, a probabilidade de encontrá-los mais próximos ao núcleo é maior em relação a 3D, por exemplo. Então, como calcular a carga nuclear efetiva? Tem uma formulinha para isso. A gente chama de ZEF, né, essa carga nuclear efetiva, e ela é a carga nuclear, que é igual, né, ao meu número atômico, aquilo que a gente consegue identificar analisando uma tabela periódica, seria o número de elétrons que existem no meu... O número de prótons, né, melhor dizendo, porque o elétron vai variar mais. Mas vocês conseguem identificar isso de forma fácil. E a constante de blindagem são todos os elétrons internos que, de certa forma, vão ali representar uma resistência na atração do núcleo para os elétrons. Então, se eu aumento a minha constante de blindagem, eu vou reduzir a minha carga nuclear efetiva, ou seja, a minha atração vai ser menor. A atração do núcleo para com os meus elétrons vai ser menor. Se eu aumento a distância do núcleo, ou seja, quanto mais distante eu estou do meu núcleo, maior vai ser a minha constante de blindagem, porque eu vou ter mais elétrons ali. Quanto mais camadas eu ando, isso, assim, só para vocês entenderem, né? Eu vou ter mais elétrons, então a minha constante de blindagem vai ser maior. Para elementos de um mesmo período, aí a gente tentando analisar, pensar no mesmo período, né? Ali numa mesma linha da minha tabela periódica. Quanto mais à direita, maior é o ZEF, ou seja, maior é a minha carga nuclear efetiva, porque o meu número atômico ele aumenta nesse sentido. Aí agora um exemplo aqui eu vou resolver com vocês. Se cada elétron interno fosse totalmente eficiente em blindar os elétrons de valência da carga total do núcleo,
e os elétrons de valência não fornecessem blindagem uns para os outros, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Aqui a gente vai desconsiderar que os elétrons, eles forneçam algum tipo de interferência, né, alguma blindagem entre eles mesmos. Então, a gente vai só considerar como para cada elétron, né, sendo a constante de blindagem. Então, qual seria a carga nuclear efetiva atuando em um elétron de valência em um átomo de potássio? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, ter em mente a fórmula, né, que nós vamos usar, o que é a carga nuclear efetiva, e vocês vão consultar a tabela periódica para saber onde está o potássio, né, qual o número atômico do potássio para colocar na minha fórmula. Sabendo o número atômico do potássio, eu vou fazer a configuração, a distribuição eletrônica do meu átomo. E daí, usando aquilo que a Ariane ensinou para a gente, vocês vão ver que vai ficar dessa forma. E agora, como é que eu faço? Eu sei o meu número atômico, 19. E a minha constante de blindagem, eu estou considerando, eu quero calcular a carga nuclear efetiva para um elétron da valência, ou seja, da minha última camada. E qual que é aqui a minha camada de valência? É o que está no meu nível 4. Então, o nível maior aqui é o 4. Então, ele representa a minha camada de valência. E quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Eu tenho 1, porque, olha lá, 4s1. Só tem um elétron aqui. Então, eu vou fazer... Se eu tenho 19 elétrons no potássio elementar e 1 na valência, que é o que eu quero avaliar, então, eu vou fazer 19 menos 1 para saber a minha constante de blindagem, que dá 18. E eu sei que o meu ZEF, né, minha carga nuclear efetiva, é exatamente 1. Agora, né, considerando a mesma situação, mas para um átomo de rubídio, a gente vai fazer a mesma coisa. Temos a fórmula, a gente vai consultar na tabela periódica o número atômico do rubídio, fazer a configuração eletrônica, e agora a gente tem que a minha camada de valência, né, está no nível 5. Então, 5s1 também tem um elétron na valência. Fazendo o cálculo, a gente vê que é a mesma. O valor da carga nuclear efetiva é a mesma para esses elétrons, por mais que eles estejam em posições diferentes ali no átomo, né? Um tem mais camadas que o outro. Agora, qual seria a carga nuclear efetiva atuando em um elétron do terceiro nível em um átomo de potássio? Então, agora a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Não é mais a camada de valência. A gente está considerando o quê? A gente quer calcular a carga nuclear efetiva de um elétron que está ali no meio, né? Que está mais interno. Mesma fórmula, o procedimento é o mesmo, só que agora, ao invés de nós analisarmos a camada de valência, a gente vai olhar tudo o que está antes do meu nível 3. Então, a gente vai considerar a constante de blindagem, né? Os elétrons que blindam essa tração ali, núcleo-elétron, são os que estão antes do nível 3. Então, se a gente contar, a gente vai ter aqui 2 mais 2 mais 6, isso dá 10. Então, eu tenho 10 elétrons blindando ali essa tração. Então, a minha carga nuclear efetiva é igual a 9. E fazendo a mesma coisa agora, né, considerando um elétron do terceiro nível em um átomo de rubídio. É a mesma análise, a gente quer tudo que está antes do terceiro nível blinda o que está depois do meu terceiro nível. E vocês vão perceber que, olha a diferença, né? Antes a gente tinha a mesma coisa, né? Era 1 e 1, considerando a camada de valência, a carga nuclear efetiva era a mesma, tanto para o potássio quanto para o rubídio. Agora, do potássio no nível 3 é 9, e a do rubídio é 27, então ela é bem maior. Agora, o raio atômico. É uma outra propriedade aí. O raio atômico é realmente nessa distância entre os elétrons mais distantes do núcleo, né, que estariam assim, na minha camada de valência, para o núcleo, ali para o meio do núcleo. Então, ao longo de um grupo, né, que seriam... Grupo ou famílias, né, são as minhas colunas. O valor de N aumenta, ou seja, os elétrons vão estar mais distantes do núcleo. Então,
lembra que eu falei que aqui a gente vai aumentando o meu número de camadas? Se eu vou aumentando o meu número de camadas, eu vou aumentando o meu raio, vou aumentando essa distância do último elétron para o núcleo. E ao longo de um período, então aqui considerando em uma linha, o N é o mesmo. No entanto, o aumento da carga nuclear efetiva, o aumento do meu ZEF, que foi o que a gente aprendeu a calcular, faz com que a atração entre o núcleo e os elétrons aumente. Então, o raio atômico ele vai diminuir, porque eu tenho mais elétrons, né? Quanto mais para a direita eu ando em um período, mais elétrons eu vou ter. Então, vai ser maior a minha atração entre o núcleo e a eletrosfera. Então, ele vai fazer com que fique menorzinho, assim. Então, se a gente for analisar, nesse ponto da tabela periódica, a gente tem os elementos com maior raio atômico. Agora, explicar a variação, né? Isso aqui é um exercício, né? Explique as seguintes variações nos raios atômicos ou iônicos. O que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Daí tem íons em moléculas também, né? Aqui, no caso, a gente está só analisando em um elemento. O que vai acontecer? Se eu tenho aqui o iodo, eu estou analisando o íon de iodo -1, o iodo elementar e o iodo +1. Por que vocês conseguem pensar por que o -1 ele vai ter um raio maior em relação ao iodo elementar, em relação ao iodo catiônico? Se eu tenho mais elétrons, aqui eu ganhei um elétron, ele está com uma carga negativa, ou seja, eu adicionei elétron, eu vou aumentar essa distância. Então, tanto na letra A quanto na letra C, isso acontece. Eu estou adicionando, tenho mais elétrons, se eu tenho mais elétrons, vai ser maior o meu raio atômico. Já aqui no caso da B, é importante a gente analisar na tabela periódica a posição, porque eu não estou analisando mais o mesmo elemento químico, estou analisando elementos químicos diferentes. Então, o cálcio, o magnésio e o berílio, eles estão no mesmo grupo. Eles estão no grupo 2A, se vocês olharem na tabela periódica que eu coloquei. Se eles estão no mesmo grupo, eles têm quantidade de camadas diferente, porque eles estão em períodos diferentes. Então, o cálcio, ele tem mais camadas que o magnésio, que tem mais camadas que o berílio. Então, é normal que o cálcio, ele, por mais que seja um cátion, porque eles têm a mesma carga aqui, né? Ele seja maior, né? Tem um raio atômico maior. Agora, a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Isso é importante, a gente sempre prestar atenção de como você está analisando esse átomo para dizer sobre essas energias. Então, esse processo é um processo endotérmico, ou seja, nós precisamos fornecer energia para que aconteça essa remoção de um elétron. Então, se vocês analisarem aqui, né, o que acontece? A gente tem essa reação. Então, quanto mais interno, mais energia a gente precisa fornecer para que um elétron ele seja removido do meu átomo. E a gente tem uma seguinte questão. Se a gente analisar aqui, ó, tá analisando o lítio, né? Para ele perder um elétron, a gente precisa fornecer 520 kJ/mol. Agora, para eu tirar um segundo elétron do meu lítio, eu preciso fornecer uma energia de 7.298 kJ/mol. Tá vendo o quanto que aumentou? Isso é uma característica interessante da energia de ionização. Quanto mais você for fazendo ali, quanto mais elétrons você for tirando, mais difícil isso se torna. Por quê?
você tá tirando elétrons, você aumenta a atuação do núcleo sobre os demais elétrons, porque, de certa forma, os elétrons entre si, eles se repulsionam e eles são atraídos para o núcleo, porque tem a carga igual. Então, se eu vou tirando elétrons, eu aumento a atração dos elétrons restantes que ficaram ali no meu átomo. Então, ela vai sempre ser maior, a tendência, né? Como que a energia de ionização ela varia na tabela periódica? Ao longo do período, o zero aumenta, como a gente já discutiu. Portanto, a energia necessária para remover um elétron também vai aumentar. E ao longo de um grupo, o elétron removido cada vez mais longe do núcleo. Assim, a força está no núcleo elétrico, diminuindo a primeira energia de ionização. Daí a gente tem algumas, o que a gente chama de aberrações, né, que seriam exceções do que seria essa regra. E daí eu trouxe um exercício para explicar isso, né? Explique as anomalias na variação da energia de ionização do berílio e do boro e do nitrogênio para o oxigênio. Então, a gente vai fazer isso. É importante a gente pegar uma tabela periódica aí para analisar aonde está o berílio. Então, é importante a gente descobrir, olhar onde está o berílio e o boro. Se nós formos considerar o que nós vimos aqui, o berílio e o boro, eles estão no mesmo período. Se eles estão no mesmo período, o normal seria que o boro tivesse uma energia de ionização maior que o berílio. O berílio está por aqui e o boro está por aqui. O boro está por aqui. Então, o boro ele deveria ter uma energia de ionização maior. E já aproveitando e analisando aqui o nitrogênio e o oxigênio, eles estão em algum ponto aqui na tabela periódica. Então, o oxigênio ele deveria ter uma energia de ionização maior em relação ao nitrogênio. Aí eu vou deixar aqui a tabelinha que a gente consegue analisar o nitrogênio, o oxigênio, o boro e o berílio. O que acontece? Eu vou fazer a distribuição eletrônica desses elementos e eu vou analisar o que seria a distribuição, a valência dele aqui, né, o que está por último. O berílio, ele tem 2 elétrons, ele está completo, esse nível eletrônico dele, a 2s2 está completo. E o boro, ele não está, tá vendo que ele tem um elétron na 2p. E isso aqui, na natureza, tudo que acontece busca um equilíbrio, de certa forma, que na química, né, a gente trabalha muito com isso. O berílio está mais estável que o boro. Para o boro conseguir manter esse elétron sozinho nesse orbital, ele gasta mais energia do que se ele perdesse esse elétron. Então, a gente vai ver que o berílio ele tem uma energia maior de ionização em relação ao boro, porque o boro, para ele, é mais interessante perder esse elétron que o berílio. E a mesma coisa vai acontecer para o nitrogênio e o oxigênio. Nesse caso aqui, ó, o nitrogênio ele tem um elétron em cada caixinha dessa. Já o oxigênio, ele tem uma caixinha que tem 2 elétrons, ou seja, isso aqui representa um desequilíbrio para o oxigênio, tem um desequilíbrio de energia. Então, ele prefere perder esse elétron, é mais fácil para ele perder esse elétron do que o nitrogênio, porque se o nitrogênio perder, ele vai ficar mais instável. E não é isso que os elementos buscam. E daí, aqui pergunta, né? Qual é a relação geral, então, entre o tamanho de um átomo e a sua primeira energia de ionização? Cada elétron retirado de um átomo resulta numa redução em seu raio atômico, sendo necessário, portanto, mais energia para a remoção de um outro elétron do mesmo átomo. Foi o que eu discuti com vocês anteriormente. Agora, a afinidade eletrônica ela é meio que o inverso da energia de ionização. Enquanto a energia de ionização representa, né, o tanto de energia que eu vou precisar fornecer para retirar um elétron, a afinidade eletrônica diz sobre o quanto de energia é adquirido por um átomo. Peraí.
o quanto de energia, energia de um processo em que um elétron é adquirido pelo átomo na fase gasosa, ou seja, para eu adicionar um elétron no meu átomo. Essa reação, por sua vez, então, ela é exotérmica, ou seja, ela libera energia. Quando você consegue encaixar ali, né, esse elétron no seu átomo, você libera energia. Então, essa variação de toque a gente vai discutir aqui mais para frente. Como que a afinidade eletrônica ela varia, né? Ao longo de um período, o ZF aumenta, então dificulta a ionização, maior energia de ionização necessária. Mas a atração do elétron externo aumenta. Então, ao longo de um período, a gente vai ter aqui a afinidade eletrônica variando da esquerda para a direita. E ao longo de um grupo, vai ser de baixo para cima, porque quanto mais camadas eu tenho, menor a interação núcleo-elétrons, logo, menor a afinidade eletrônica. Ou seja, menos... mais, né, você vai querer adicionar um elétron no seu átomo. Existe uma tabelinha, esse valor da afinidade eletrônica, ele é tabelado, então vocês vão perceber que o sinal é importante para a gente fazer essa análise, porque quanto mais, vocês vão analisar em um módulo, assim, de certa forma, né? Quanto maior for o meu número em módulo, no caso, quanto menor o número, por quê? Se ele tem um sinal negativo, se o número em módulo é maior, a gente tem um número menor, representando a energia de afinidade eletrônica. Então, mais energia esse elétron, esse átomo vai liberar ao conseguir adicionar um elétron à sua eletrosfera. Então, aqui um exercício, né? O elemento químico com maior afinidade eletrônica do segundo período da tabela periódica é... Isso é bem simples, né? Vocês vão pegar a tabela periódica de vocês e eu até trouxe aqui para ficar mais fácil. Vocês vão achar o segundo período. O segundo período é esse aqui. Como que acontece, né, a minha variação no período da afinidade eletrônica? Como a gente viu aqui, ó, no período, quanto mais à direita, maior a minha afinidade eletrônica. Então, a resposta seria fluxo, mais à direita do meu período, analisando, né, um mesmo período. E aqui são os gases nobres, né? Eles não querem reagir de certa forma, porque eles já estão estáveis. A gente vai discutir isso quando falar da regra de octeto. Então, eles não entram nessa análise. Agora, o símbolo de Lewis, né, já entrando agora em alguns conceitos básicos de ligação química. Isso vai dar uma base para vocês para o andamento da matéria. O símbolo de Lewis, eu imagino que todo mundo aqui já esteja mais familiarizado. Você vai colocar o símbolo do elemento químico e cada elétron. Quais elétrons importantes? São os elétrons da minha camada de valência. Na representação, né, no símbolo de Lewis, eu represento os elétrons de valência, que é o que importa para a gente quando a gente vai falar de ligação química, quando a gente quer fazer com que os átomos eles interajam entre si. Cada pontinho desse representa um elétron. Tem muito o que dizer. A regra do octeto é a regra que a gente segue para fazer essas ligações químicas também. Ela estabelece que os átomos dos elementos, eles ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência. Por que octeto? Os elementos, eles querem imitar os gases nobres. Por quê? Os gases nobres, eles são estáveis na natureza. A gente consegue encontrar gás nobre sozinho. Só o hélio, por exemplo. Diferente do hidrogênio, a gente não consegue encontrar só o hidrogênio elementar, a gente encontra o hidrogênio ligado a um outro hidrogênio ou a outros átomos. Então, a gente tem o gás hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio, ele não quer ter 8 elétrons na camada de valência dele, ele quer ter 2, porque ele imita o gás hélio. Agora, outros elementos da tabela periódica
já tem essa tendência de formar o octeto, né? De ter 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio seria, quando completa com 2, né? Tem essa exceção. Existem exceções também à regra do octeto, vocês vão ver mais isso na próxima prova, mas isso ajuda muito a gente a pensar aqui em ligação química. Agora, o conceito de energia de ligação. Entalpia, o que é entalpia? Entalpia é energia existente em todas as substâncias e que são alteradas em decorrência das reações endotérmicas e exotérmicas, ou seja, quando eu tenho interação, quando eu estou fazendo com que os átomos eles interagem entre si, eles vão se ligar, vai formar ligação, quebrar ligação, a gente vai ter troca de energia, a gente vai ter energia associada a isso. Como que eu calculo essa energia? Eu não consigo dizer da entalpia sozinha. Para eu descobrir a entalpia, a gente utiliza da lei de Hess, que calcula a variação da entalpia. Como que funciona essa lei, essa variação da entalpia? A gente pega a entalpia de formação ali a entalpia das ligações dos produtos e menos a entalpia de ligação dos meus reagentes. Exemplo. Aqui, nesse gráfico, a gente tem o caminho de uma reação que está em A. A gente tem aqui o A sendo os meus reagentes, que é o que aparece primeiro aqui, né? Acontece alguma coisa aqui no caminho que ele perde energia. Se ele perdeu energia, ele liberou energia. Então, é uma reação exotérmica. E a gente chega aqui no B, que seriam os produtos, né? A gente tem uma reação acontecendo. Esse gráfico representa uma reação exotérmica, não coloquei. O que é importante? Quando que eu sei que é uma reação endotérmica? Quando esse valor aqui, quando o meu ΔH ele é maior que zero, ou seja, quando ele é positivo. E eu sei que é uma reação exotérmica quando esse ΔH é menor que zero, ou seja, negativo. Energia de ligação, algo importante vocês observarem nos exercícios, qual que é a unidade de medida utilizada, se é quilocaloria ou quilojoule por mol. Nessa tabelinha, ele dá para a gente os dois valores. Thalita, eu preciso decorar isso aqui? Não. Isso é dado. Todas as questões que para calcular a entalpia, ele dá para a gente o valor da entalpia das ligações. O que a gente tem que prestar atenção? Qual que é a minha molécula ali que você está analisando, para saber como que elas se ligam, né? Como que esses átomos se ligam dentro da molécula, para você saber quantas e quais dessas ligações existem. E aqui você vai olhar o valor, né, de acordo com a unidade que você está trabalhando. Caso ele te dê, sei lá, em quilojoule, e você precisa em quilocaloria, é só você fazer essa correspondência aqui, né, uma multiplicação facinha. Um exemplo para isso ficar mais claro. Se eu tenho aqui essa reação H2 mais Cl2, reagindo, né, estão interagindo ali entre si, resultando em 2 moléculas de HCl. Quais são as ligações? Como que esses átomos eles estão ligados? Isso é importante. Eu sei que aqui eu tenho uma ligação simples entre hidrogênio, aqui uma ligação simples entre os átomos de cloro, e aqui eu tenho uma ligação simples entre os átomos de hidrogênio e de cloro. Importante, tem que balancear a reação antes de querer calcular a variação de entalpia. Porque se a equação não estiver balanceada, você vai ter um valor de entalpia errado. Porque você vai considerar quantidades diferentes dessas ligações. Aqui já está, eu tenho 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, 2 átomos de hidrogênio nos produtos, 2 átomos de cloro nos reagentes, 2 átomos de cloro nos produtos. Daí, vocês vão consultar a tabelinha, vai ver o valor de cada ligação dessa. Nesse caso, eu vou fazer 2 vezes o valor de uma ligação de HCl, porque eu tenho 2 ligações de HCl. O sinal tem que manter
porque ele influencia na fórmula. Daí, quando você faz esse cálculo aqui, quando você faz o cálculo da variação de entalpia, que joga naquela fórmula, né? Entalpia dos produtos menos a dos reagentes, a gente chega num valor negativo. Se eu tenho um ΔH menor que zero, eu tenho uma reação exotérmica, ou seja, libera energia. Quanto maior a energia de ligação, mais forte é a ligação entre os átomos. Ou seja, mais energia você liberou ali, ou mais energia você precisou para quebrar, né, ou formar aquela ligação. Então, é uma conclusão até fácil assim da gente chegar. Agora, falando sobre comprimento de ligação. Comprimento de uma ligação é a distância média entre os núcleos de dois átomos ligados na posição de maior estabilidade. É realmente a distância que a gente tem entre dois átomos, entre uma ligação de dois átomos. Isso pode acontecer de forma simples, dupla, ou seja, você pode ter duas ligações ali ao mesmo tempo, ou três ligações, que a gente chama de ligação tripla. Percebam que quanto mais ligações eu tenho, menor é a distância entre esses átomos, ou seja, menor é o meu comprimento de ligação. E daí, quanto maior for a energia de uma ligação química entre dois átomos, menor é o comprimento dessa mesma ligação. Ou seja, se eu tenho mais força, né? Se eu tenho mais energia naquela ligação, o normal é que essa força, né, ajude a atrair, ou seja, vai aproximar. Se eu tenho três ligações, ela é bem mais forte, é bem mais difícil de você conseguir quebrar, de quebrar uma molécula com ligação simples. Eletronegatividade. Eletronegatividade é importante não confundir com afinidade eletrônica. Isso já foi questão de lista de vocês, não sei se de prova, pelo menos em outros períodos. Porque a ideia é a mesma. Qual que é a diferença, então, Thalita? A diferença é que a eletronegatividade, ela diz sobre a tendência que um átomo tem em uma molécula, ou seja, quando ele está ali em ligação, de atrair elétrons para si. Enquanto a afinidade eletrônica, ela expressa uma característica de um átomo isolado, um átomo gasoso, sobre determinadas condições. Para que serve a eletronegatividade? A eletronegatividade ela é importante para algumas características de polaridade da minha molécula, que a gente vai ver também ainda hoje. Como que acontece essa variação, nessa ordem de eletronegatividade? São valores tabelados também, tá? Existem tabela com esses valores. E representa mesmo a capacidade de atrair elétrons para si. Como que é a variação disso na tabela periódica? Ao longo de um grupo, né? De baixo para cima, ela aumenta. E ao longo de um período, da esquerda para a direita. Rita, vai ser sempre simples fazer isso? Não é sempre simples. Porque, às vezes, você vai pegar dois elementos que eles estão em locais, assim, difíceis de análise dentro de uma tabela periódica. Então, uma coisa que ajuda muito é essa tabelinha aqui. Eu gosto de ler dessa forma. Eu leio assim, Von-Clebrisky pH, que é a forma como eu tenho de memorizar qual elemento é mais eletronegativo que outro. Existem algumas frases também que vocês podem dar uma olhadinha na internet, assim, que ajuda a memorizar isso aqui. Por quê? Quando você estiver lá montando uma molécula, e você precisa saber se a molécula é apolar ou não, você precisa saber para onde os elétrons daquela ligação eles vão ser atraídos. E quem vai dizer isso para a gente? A eletronegatividade. Então, analisando isso aqui, a gente sabe que o flúor é bem mais eletronegativo, ou seja, o flúor tem mais capacidade de atrair elétrons para si que o hidrogênio. Então, isso é algo importante também de nós analisarmos. E agora, o último ponto da matéria momento dipolo e polaridade. O momento dipolar é a intensidade do dipolo elétrico representado por vetores. E o momento dipolar resultante, que a gente dá aqui, né, representa esse momento dipolo pela letra μ, é a soma de todos esses vetores. Ou seja, seria mesmo os polos que você cria em uma molécula
em questão de elétrons, de energia ali dentro daquela molécula, né? A disposição disso dentro da molécula. Para onde que os elétrons eles vão, onde os elétrons eles vão ficar? Qual lado da molécula ele vai preferir? Qual é o elemento que mais atrai isso? Então, quando eu tenho esse momento de polar resultante, eu digo isso sobre uma molécula, porque é o que, no fim das contas, interessa para a gente mesmo. Se eu tenho esse μr aqui igual a zero, ou seja, se de todos os meus momentos de polar, para cada ligação dentro de uma molécula, a soma disso, né, o resultado disso foi igual a zero, significa que eu não tenho formação de polos, ou seja, você não tem ali em algum momento algum ponto ali mais eletronegativo que outro. A gente pode dizer assim, não vai ter uma formação de polo mesmo dentro na sua molécula. Agora, se esse μr for diferente de zero, a gente tem uma molécula polar, ou seja, a gente tem essa variação. Para determinar a polaridade das moléculas, é importante conhecer os seguintes aspectos. Primeiro, a diferença de eletronegatividade entre os átomos, que é algo que bate bastante aqui na tecla, né, para a gente entender, e a geometria da molécula, que indica o posicionamento dos átomos na molécula. Geometria vocês vão estudar melhor na próxima prova. É importante a gente entender como que essas ligações estão dispostas, qual que é o arranjo das minhas ligações dentro de uma molécula. Isso influencia para dizer sobre a polaridade da mesma. E o vetor momento dipolar, que é uma setinha que a gente vai colocar quando estiver fazendo essa análise, para indicar o sentido da atração dos elétrons na ligação. Aqui, rapidinho, para a gente só exemplificar isso. Nessa molécula, né, de HF, eu tenho o flúor, se eu analisar lá naquela escala, né, que eu mostrei para vocês, do von Klebinsky pH, eu sei que o flúor é mais eletronegativo que hidrogênio, ou seja, o flúor ele vai atrair os elétrons para si. Ele tem a tendência de atrair mais esses elétrons. Então, a gente vai ter a formação de um polo negativo aqui. A gente fala que a gente tem um polo negativo e um polo positivo. Então, eu represento a setinha dessa forma. Eu sei que o flúor, ele atrai os elétrons para ele. Então, aqui eu classificaria essa molécula como polar, ou seja, eu tenho a formação de um polo. Nesse caso do O2, eu vou ter uma molécula apolar. Por quê? Qual que é a geometria nesse caso? É uma geometria linear e eu tenho dois elementos iguais. Eles têm a mesma força ali, a mesma energia, a mesma eletronegatividade. Então, eles atraem da mesma forma os elétrons. Então, eu não tenho uma formação de polo. Então, a gente fala que é uma molécula apolar. Nesses outros exemplos aqui, a gente vai ver que a geometria da molécula vai influenciar. Nesse caso aqui era linear, então é bem simples a análise. Nesse caso do trifluoreto de boro, nós temos uma geometria tetraédrica. O que isso diz para a gente? Nós temos um átomo central, que ele é diferente, e nós temos esses outros átomos aqui ligantes, eles estão iguais, ou seja, a interação flúor-boro é igual nas três ligações. E quem puxa quem? Qual que é o sentido, né, dessa atração aqui? A eletronegatividade do flúor é maior que a do boro. Então, o flúor atrai os elétrons para eles. E pela geometria de ser um tetraedro, a gente tem algo homogêneo. E nós temos, então, uma molécula apolar. Essa distribuição ela é simétrica. Então, a gente tem uma molécula apolar. Já aqui, nesse outro exemplo, é uma molécula de água. A água é uma molécula polar. Por quê? Ela tem também H2O, ou seja, um oxigênio fazendo ligações com dois hidrogênios.
É igual também, aqui são dois elementos iguais, só que a disposição que essa ligação, a geometria da molécula, ela influencia na questão dessa distribuição na hora de fazer o vetor resultante, né? Para a gente saber se é polar ou não, né? Para a gente ter aquele μr final ali. Então, a gente vai ter a geometria influenciando. Aqui ela é angular, né? Uma geometria angular em forma de V. E nós temos a resultante, né, como uma molécula polar. E essa característica da água ser polar é algo bem importante. Agora, o exercício, o momento de polar é a medida quantitativa da polaridade de uma ligação. Em moléculas apolares, a resultante dos momentos dipolares referentes a todas as ligações apresenta valor igual a zero. Entre as substâncias covalentes abaixo, quais as que apresentam a resultante do momento dipolar igual a zero? Ou seja, no fim das contas, ele quer saber, quer que você fale, quais dessas 4 moléculas têm quais dessas moléculas são polares. Porque se ele quer o momento de polar igual a zero, ele quer saber quais são apolares. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar um por um. Primeiro é o metano, que é o CH4. Ele tem uma geometria de tetraedro. São iguais as ligações que acontecem aqui, elas são iguais. A gente já sabe que o tetraedro ele tem geometria simétrica. E esses vetores eles vão se anular. A força aqui, né, é a mesma, então a gente vai ter uma molécula apolar. A segunda é o CS2. Ele é uma molécula linear, de geometria linear. Os vetores eles vão se anular porque eles puxam aqui, né, com uma mesma intensidade. E eles puxam com a mesma intensidade. E eu vou ter a formação de uma molécula apolar. A terceira seria o ácido bromídrico. Ele é bem simples de ser analisado também, né? A gente tem elementos diferentes que vão ter intensidades diferentes, né? Então, a gente tem o bromo ali puxando com mais intensidade, tem uma eletronegatividade maior. Ele vai ser uma molécula polar, diferente do que acontecia nessas outras duas aqui. E, por último, o N2, que também é uma molécula apolar. Agora, tem uma confusão para dizer sobre polar. Quais as que representam a resultante do momento de polar igual a zero? Se é igual a zero, eu falei errado. Se é igual a zero, eu quero as que são apolar. Gente, desculpa se eu causei confuso. Mas se eu tenho um momento de polar igual a zero, significa que eu não tenho formação de polos. Se eu não tenho formação de polos, é apolar. O nome é bem sugestivo e eu consegui confundir aqui. Espero não ter confundido a cabeça de vocês. Então, a minha alternativa seria o quê? A única que é polar aqui é o ácido bromídrico. Então, a alternativa certa seria D. E juro que agora é o último slide mesmo. A polaridade das ligações depende da eletronegatividade. E a gente pode classificar as ligações dentro de uma molécula, se é uma ligação covalente apolar, covalente polar ou uma ligação iônica. Vocês vão pegar valores fornecidos são valores tabelados, e a gente consegue dizer, por exemplo, aqui numa ligação de HC, entre hidrogênio e carbono, seria 3 a eletronegatividade do hidrogênio e 2,1 a do carbono. A diferença disso é 0,9. Então, tabelando aqui, a gente tem que é uma ligação covalente polar, porque está entre 0 e 1,6. A mesma coisa acontece para o flúor. Se eu fosse analisar essas duas ligações, perguntasse qual é mais polar, a mais polar é a de hidrogênio e flúor, porque ela tem uma diferença aqui de eletronegatividade maior.
tá bem? Ela é mais polar. Gente, era tudo isso que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Espero ter contribuído. Não esqueçam do feedback, por favor. Desculpem ter alongado tanto. Tem alguma consideração, Ariane? Acho que é isso tudo mesmo. Vou parar a gravação aqui. Isso, por favor.